Boa noite, pessoal. Quem for entrando, me dá um oi, diz que se tá dando para ouvir bem. A live de hoje é com convidada especial, doutora Caroline Poli. Daqui a pouco ela já vai entrar para a gente conversar um pouquinho sobre trajetória de carreira, planejamento de carreira, que diferença isso fez aí na vida, na história da carreira da doutora Caroline. Acho que é uma ótima oportunidade para quem tem dúvidas ainda, se, será que me dedico a estudar um pouco disso ou não? Será que vale a pena estudar um pouquinho disso ou não? Tá? Se vocês forem tendo dúvidas também, vão enviando ao vivo e a gente vai respondendo conforme for aparecendo as dúvidas de vocês. Vou só esperar um segundinho aí que eu acho que a doutora Caroline deve estar entrando. Agora que eu acho que apareceu os avisos aí, né? A doutora Carol entrou, vamos conversar um pouquinho então sobre gestão de carreira médica. PowerMed, olá! Maravilhosa, tudo bem? Boa Boa noite, noite, tudo Carol. ótimo, e você? Tudo bem também. A gente se vê mais digitalmente do que pessoalmente com a vida corrida atualmente, né? Vida de médica e de mãe, não é É, fácil. médicas e mães a gente se vê menos. Sim. Obrigada, né, Carol, por estar conosco hoje, por ter aceitado aí o meu convite para falar um pouquinho da tua trajetória. Até quando eu fiz o convite, já me dava, só de falar já me dá vontade de rir, né? Porque tem uns pedaços engraçados aí desse nosso encontro e da tua trajetória mesmo, né? Então, se quiseres começar te apresentando, falando um pouquinho, né, onde tu trabalha atualmente e como que o Power Med e, portanto, eu surgimos na sua vida, pode contar um pouquinho pro pessoal. Se for surgindo alguma dúvida, o pessoal manda também, a gente vai responder. Então tá bom, para mim é uma honra, né, estar aqui participando dessa live, contando um pouco da minha história que se mistura à sua e a da nossa clínica. E, poxa, é bastante coisa, né, falar do começo da minha história e de como apareceu todo, né, o Power Med curso na minha vida, por sua influência, né? Mas eu vou tentar resumir um pouquinho e não deixar de falar o que é mais importante, que é realmente a transformação que pode ser feita quando a gente tem boas influências. Acredito que teoria, né? Porque é muito importante. A Andréia, ela veio na minha vida já iniciando, né? A história, ela veio na minha vida já sendo uma estudiosa do empreendedorismo médico, né? E eu tava como a maioria de vocês aí, né? Assim, terminando dermatologia, na verdade eu tinha terminado, tava no meu primeiro ano de consultório, né? Porque não era um consultório, eu trabalhava numa clínica bem simples, que eu tenho muito orgulho, né? Fez parte da minha vida, mas com certeza naquele momento, né? Onde eu fui exposta, né? A uma nova possibilidade, eu acho que ali é onde definiu muita coisa, né? Porque eu poderia ter me mantido onde eu estava, né? Estava confortável, ainda fazia muito plantão, trabalhava como clínica geral. Inclusive nessa clínica eu trabalhava desde o último ano que eu estava na pós-graduação de dermatologia, alguns horários, e outros horários eu ainda fazia medicina do trabalho, clínica geral, então era aquela confusão, né? O paciente às vezes ia comigo na clínica geral, depois era eu mesma que era dermatologista, né? E ficava naquela confusão. Fazia Ainda não bastante tinha muito foco plantão. assim, né? Não. Realmente ainda fazia plantão, né? Eu tinha esse concurso público, então acho que vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória antes de você ter aparecido, né? Eu me formei na Unisul de Floripa, da Grande Florianópolis, Palhoça. E assim que eu me formei, eu já sabia que eu tinha que trabalhar, né? Apesar de vir de uma família que tem condições, sempre foi muito explícito que eu acabaria a faculdade e ajudaria nas minhas contas, pelo menos, né? Você que lute. Sempre ficou muito claro que Exatamente. você que lute. Uhum. E a gente tem esse perfil muito parecido, eu e a Andrea, né? A gente gosta disso, de não depender, né? De ir atrás, de ter essa nossa independência, né? Então, eu me lembro que com 20 dias de formada médica, acho que menos que isso,
menos. Eu peguei meu CRM, deu 3 dias e eu já estava fazendo plantão. Então, peguei todos os plantões da vida, aquela coisa normal, né? Aquela empolgação inicial. Aquela empolgação inicial, tava querendo agarrar o mundo, né? Mas eu já sabia que eu não faria residência, eu tinha tentado naquele final de ano da faculdade, eu tinha tentado pediatria, que na verdade eu queria dermatologia, mas eu tinha um pouco de receio da prova ali e tal, né? Sabia que seria uma luta grande. Então, na hora de escolher, assim, eu acabei colocando pediatria, passei, mas não era, né, nem de longe o que eu queria. Então, eu já sabia da possibilidade de fazer pós-graduação, né? Sabia que seria um caminho árduo, né? Como todo caminho médico, né? Mas seria um caminho árduo. Mas como eu nunca fui uma pessoa muito temida, assim, eu sempre fui bem destemida e corajosa, eu optei por esse caminho da pós-graduação, né? Era complicado porque era uma pós-graduação que eu precisava pagar e ainda tinha que trabalhar, né? Então eu ficava nessas viagens, era em São Paulo, então eu ficava nessas idas e vindas de lá para cá. E nesse último ano, então, como eu ficava bastante aqui em Itajaí e voltava, né? Porque era o último ano, me ofereceram então nessa clínica de medicina do trabalho que eu já trabalhava, ganhava assim por hora, né? Por hora trabalhada. Me ofereceram então, a gente está precisando de dermatologista e tal, você não quer trabalhar na área? Mesmo que você não terminou ainda, abre umas horinhas assim para ver. E aí era uma clínica que trabalhava com bastante fluxo, né? Então trabalhava bastante, ganhava pouco, né? Para mim era bom, porque como eu sou da cidade, eu tinha bastante paciente, né? Que eram minhas amigas e familiares e amigos de amigos, amigos de familiares. Então eu comecei a praticar ali, principalmente procedimento estético, né? Que era meu enfoque principal desde que eu comecei dermatologia, apesar de gostar bastante da clínica. Eu já sabia que meu foco era a parte estética, né? Então comecei a trabalhar ali e tal, atendia. Só que assim, era uma clínica com uma estrutura muito, muito simples, assim, né? Então, até o dia que a Andréia apareceu na minha vida, ela foi consultar comigo. Na hora que eu abri a porta do consultório, ela estava sentada na escada. Gente, que horror, que vergonha. Ela e mais uma, que era amiga também, que eram as próximas duas pacientes, elas estavam sentadas no chão da clínica, literalmente, na escada. Porque não tinha, vamos explicar, porque não tinha lugar mais para sentar, né? A sala de espera era pequena. Exato. E aí não tinha, era o segundo andar, tinha que esperar ali no corredor e a gente ficou sentada na escada. Exatamente. Então, não tinha nem lugar realmente para eu acomodar ali meus pacientes, né? Mas eu sempre ficava pensando, ai, não, tá, beleza, tô começando, né? E eu acho que a gente fica muito nesse pensamento, né? Preciso me submeter, tô começando, né? E eu sou, assim, eu tenho esse perfil muito resiliente, né? Então, se eu precisasse passar por dificuldades, eu toparia passar, porque eu sabia que eu tinha escolhido, né? Uma área complicada, né? Com um mercado saturado, que é a área de estética, bem como quando eu estava terminando ali a minha pós-graduação, foi um momento onde teve o boom, da estética, então começou muitos profissionais de outras áreas a invadir a minha área, né? Então eu sabia o que estava me esperando, né? Ou pelo menos eu imaginava o que estava me esperando, né? E, enfim, até o dia que a Andréia foi consultar comigo. Só para esclarecer para o pessoal, Carol, eu e a Carol a gente se conhece da época do colégio, mas a gente nunca estudou juntas na mesma sala. E aí, na época, eu precisava fazer um procedimento, né, estético, porque eu tenho melasma e tal. E aí eu sabia que ela estava trabalhando, então já eu falei, vou nela, né? Vamos prestigiar. Prestigiando. E aí foi essa cena aí da escada. Na época eu já estava com a minha clínica, mas a clínica era original, né? Que era uma casa bem pequenininha, só tinha 2 salas e tal. Já estava com o pensamento de ampliar. E aí foi esse dia que eu fui consultar com a Carol. Então a gente nunca teve um vínculo tão próximo assim. E aí foi mais na relação médico-paciente, né? E aí eu lembro bem que no fim da consulta, né, e tal, que eu comecei a te questionar, lembra? Como é que tá? Tu gosta de trabalhar aqui, lembra? Não sei como é que tu lembra dessa conversa. Para mim foi uma conversa bem despretensiosa. Na verdade, eu já tinha uma admiração pela Andréia, porque a gente tem amigas que são advogadas que trabalham juntas. Uma pessoa que é bem amiga da Andréia, trabalhava junto com uma amigona minha. E aí eu sempre admirava o trabalho da Andréia. Pensava, nossa,
ela é muito corajosa e tal, né? Já tinha a clínica dela e também tinha feito pós-graduação, né? Então eu sempre admirei, assim. Então de longe já era uma admiradora e tal. Já sabia que ela estava nesse estudo também sobre empreendedorismo médico, né? Então eu sempre de ouvidos muito atentos, né? Quando ela começou a falar para mim, parece que foi assim um gatilho mesmo que eu precisava, né? Porque eu realmente sempre fui uma pessoa muito corajosa, né? E como eu tava muito nesse pensamento ali, tá começando, talvez eu ficasse por muitos anos naquela situação ali, me submetendo, ou talvez, sei lá, guardando dinheiro para o dia que eu tivesse um dinheiro lá, seguro, né, para Então, investir. Carol, nessa época, né, tu trabalhava nessa clínica, tu ainda não tinha teu consultório próprio, né? Era Não, alugado lá o horário, né, o período, enfim. isso. Por que que tu achas que tu ainda não tinha? O que que tu acha que te freava mais nessa época, assim? Que tu lembra de Eu não pensar? tinha, primeiro, eu não tinha conhecimento, né, de gestão, então isso era uma coisa que mais me assustava, porque eu via entrar dinheiro, via sair muito, né, porque na minha área dos procedimentos estéticos tem muito custo. A conta no final não fechava, porque parecia que estava bom, mas não era, né, porque entrava, mas saía muito. Então eu não sabia fazer uma planilha, eu não tinha, como eu trabalhava muito também, eu não tinha tanto tempo assim e nem cabeça assim para parar assim uma hora e fazer a gestão do meu consultório, né? Na verdade eu era muito inocente assim nesse sentido, eu não via a grandiosidade que é na carreira médica a gestão. A minha primeira crise assim com a medicina foi cobrar, né? Então eu tinha um pânico assim de cobrar. Eu perdia muito, né? Porque desconto aqui, desconto ali. Mas a Andréia sempre me fala, né? Meu Deus, se quem encaminha a gente é amigo e parente, se a gente vai dar desconto para todo mundo, né? No começo, né? Porque realmente quem vai te encaminhar são teus conhecidos. Então você vai trabalhar sem ganhar nada, né? E eu tinha muita Não, dificuldade, assim. e no caso ainda da Carol, né, pessoal, a área dela, como inclui os procedimentos, tem todo o gasto do aparelho, dos próprios preenchedores e tal. Então, além do. É diferente de quem faz só uma consulta clínica, se a pessoa quer dar desconto ou fazer de graça, ela perde, mas ela não É, pagou, ela não tem um boleto vencendo não. naquele dia para pagar aquele produto, né? E no caso de quem trabalha com o produto associado ao procedimento, ainda tem essa questão. A Dayana aqui, que é nossa mentorada, está comentando, faltava a planilha do Power Med, exatamente. A planilha chocante a primeira planilha de finanças, né? Aquela que mais choca. Sim, a E primeira. E o que, desculpa te interromper, não, mas pode falar. quando a gente. Depois, né? Já tô me adiantando, vou contar ainda esse trajeto, mas depois que a André, que a gente fechou, né? Que foi coisa de meses, poucos meses, que a gente fechou a nossa sociedade, a primeira coisa que me surpreendeu na André era o tamanho das planilhas, né? Dos esquemas, e tudo esquematizado, e tudo já planilhado, e tudo já precificado, e com valores assim que eram os valores super pertinentes, mas que para mim era um outro mundo, né? Porque eu estava ali naquela clínica, pagava barato, não sabia quanto custava as coisas, porque não fazia administrativo de nada. Então aquilo me assustou na grandiosidade que era, mas claro que também comecei a estudar e aí ver como que funcionavam as coisas. E eu vi que era aquilo ali mesmo, que a gente precisa primeiro se valorizar, né? Valorizar quem a gente é, o que a gente faz, o quanto a gente estuda, realmente planilhar e fazer a gestão de dinheiro, que é muito importante, que é uma coisa que a gente, como médico, não sai preparado para isso. Pelo menos aonde eu me formei, com a maioria dos colegas que eu falo, a gente não tem esse treinamento na faculdade. Então, eu acho que isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, nos ensinamentos que eu tive com a Andrea mesmo, né? E na realidade, assim, muito do que do que eu já tinha estudado também, eu usava, mas numa escala menor, porque minha clínica era pequena. É, Então, quando eu brinco que quando eu via a Carol naquela clínica, eu já estava pensando em ampliar a clínica, daí meus olhos fizeram assim, né? Tipo, meu Deus, é isso, né? É ela, né? é ela. Porque eu vi um grande potencial num lugar que não fosse ruim, mas que para o tamanho assim do espaço que ela teria de crescimento não comportava, né? Não era só a sala de espera que não te comportava mais, né? E até é engraçado, porque assim, era um volume maior de amigas e de pacientes, né, Carol? Mas não era mais um volume tão pequeno. Não, Então é aquele momento em que você precisa dar um passo isso a mesmo. mais
e ao mesmo tempo fica insegura porque não sabe se vai ter esse volume grande para pagar essas contas extras, né? E aí tem que aprender mais coisas para poder se garantir, assim, né? Então eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, você falou para mim assim, mas será? Mas será que vai? Tipo, será que a gente vai dar a volta de poder faturar no consultório? Porque vai ter tanta conta, né? E eu te dizia que sim, né? Só que a gente tem que fazer outras coisas para crescer, então é o nome da clínica. Eu lembro também a parte do marketing, né? Não sei se tu queres começar a contar. Porque daí a gente abriu a clínica, né, pessoal? Vamos avançar um degrau aí da história. A gente abriu a clínica, inaugurou. Então, a clínica tinha tem, né? 7 salas, 7 consultórios. A clínica que eu tinha 2 consultórios, né? 2 consultórios e uma secretária. Então, a gente foi para uma clínica de 500 metros quadrados, a gente reformou, a gente investiu na estrutura, teve toda a obra, reforma, a gente engravidou nesse meio tempo, né? Meu Deus, papo para outra live. A gente teve que buscar também a questão dos outros profissionais para alocar essas salas, então, para que pudesse ter movimento e também ajudar a dividir os custos, né? E eu lembro de alguns momentos, né, a Carol meio tipo, mas será que vai dar certo isso? Eu sei que tu queria muito, mas eu lembro que tu ainda estava naquela do. Não sei se eu paro para estudar isso, né? E aí deixo de ganhar meu plantão ou as minhas horas em tal clínica, que pelo menos paga minhas contas. Será que vai valer a pena, né? E eu acho que fica bem claro, né, Carol? Não sei se tu queres comentar sobre isso, o quanto a gente precisa, às vezes, de tempo, né? Só ter um tempo para olhar para as contas, para fazer conta mesmo, né? Com quanto certeza. custa a hora da sala, quanto custa o aparelho por hora, tudo isso, assim, né? Sim, eu acho que ter tempo, ter o administrativo, como a gente estava comentando, e ter bons parceiros também, né? Não, isso não significa que você precisa pagar caro, né? Até hoje eu não sou uma pessoa que invisto pesado em empresa de marketing, né? Mas a gente entende a necessidade do marketing em si, né? Então, eu postava algumas coisas, mas também por ter pouco tempo, né? Até pouco tempo de consultório e pouca estrutura, eu não tinha aquela animação de postar o que eu oferecia, até porque realmente não tinha muita coisa, né? Então, eu até postava alguma coisinha ali, era mais material, produto, não era muito o meu rosto, né? E o que eu vejo hoje e a Andréia sempre foi uma incentivadora disso, né? Tem que aparecer, tem que deixar, né? Tem que deixar a vergonha de lado. E eu falava que não era boa nisso. E nas primeiras vezes que eu comecei a fazer, mas como que você não é boa nisso? Falciane, gente. Falciane total, ela baita global escondendo ouro, entendeu? Lá tem vergonha de vídeo. Quando eu vejo os stories ali super profissionais. E eu lembro que a Carol estava muito receosa, né? Ah, me será se expor, rede social. E eu lembro que eu falei pra ti assim: faz por 30 dias, se não der resultado nenhum, tu para. Lembra? Sim, falei, faz lembro. seguido 30 dias e aí tá aí até hoje, né, Carol? Com certeza. E hoje eu vejo que há um equilíbrio entre você separar a exposição da sua vida pessoal, apesar de ser uma linha muito tênue, né, entre uma coisa e outra. Quando você fala sobre o que você sabe, né, as pessoas às vezes falam isso pra mim, nossa, mas tu fala bem. De repente, se eu estivesse falando sobre, sei lá, né, qualquer outra coisa, né, a área emocional da minha vida, talvez eu não falaria tão bem quanto, né, talvez até numa psicoterapia, não me expresse tão bem como eu me expresso falando do que eu faço todo dia, né? Então, quando você tem esse primeiro conhecimento teórico do que você faz, você gosta, você realmente acredita no que você faz, flui, né? Então, é uma coisa natural, realmente. E como aquilo começou a me dar um feedback muito positivo, porque agora falando, né, no assunto mesmo da live, quando aquilo converte realmente em pacientes, em trabalho, né? E assim, eu brinco com os meus pacientes que vêm do Instagram, que é meio caminho andado quando vem do Instagram, porque já gosta do meu jeito, já sabe como que mais ou menos eu, né, me expresso, já foi assim, a empatia já foi iniciada. Né? Então, eu acho que quando a gente... Hoje eu vejo como uma ferramenta muito importante de divulgação de trabalho, da clínica que a gente trabalha, dos nossos parceiros de trabalho, né? Dos profissionais que trabalham com a gente. E eu acho que isso foi tudo, assim. Imaginem vocês que a gente vai fazer agora 3 anos, né, de clínica. E eu fui de uma clínica que eu estava nesse status que eu comentei com vocês, né? Sem estrutura, realmente aumentando o número de pacientes, mas não conseguindo comportar a qualidade do meu serviço,
lá, né? Eu acho que em 3 anos é uma mudança da água para o vinho, assim. Só para finalizar, nessa clínica eu alugava o laser que eu hoje possuo. Então, imaginem, hoje eu vejo colegas de 15, 20 anos trabalhando com estética médica, dermatologistas, enfim, que ainda alugam, né, laser para poder trabalhar. E eu, em 2 anos, eu estou terminando de pagar agora, né? Eu e mais uma outra colega que é dermatologista em Blumenau. A gente está terminando agora de pagar o nosso laser. Então, assim, durante esses 3 anos, não só empreendi, né, a minha área, a nossa clínica, que nós empreendemos juntas, né? Trouxemos também profissionais que a gente acreditava que também tinham essa pegada humanizada e de, né, um bom serviço médico, porque como a Porque gente tudo falou, começa na qualidade do atendimento, né? Não adianta sem ter um dúvida. feed do Não, Instagram lindo e depois, quando o exatamente. paciente chega, a gente atende de qualquer jeito, né? Então Da tem que mesma ter forma que esse não. casamento, né? Entre o que a Exato. gente mostra nas redes sociais e o trabalho também que a gente entrega dentro do consultório, né? E não vale também a gente, eu e a Andréia, ali fechar, né, a nossa opinião e o nosso estilo de sermos médicas dedicadas e profissionais, estudiosas, ampliar para uma clínica onde a gente tivesse profissionais e que a gente não visse esse espelho, né, de profissionalismo e tudo mais. Então, hoje eu escuto muitas pessoas falarem da nossa clínica, nossa, hoje até nem falei para a Andréia, mas uma das profissionais que trabalham na clínica mandou uma mensagem para mim falando: ai, nossa, tá muito linda a sala nova, o consultório novo. Eu trabalho em muitas clínicas, mas aqui essa clínica, além de ser uma estrutura maravilhosa, ela tem um astral bom. Então, eu acho que quando a gente trabalha desse jeito que a gente fez ser a nossa clínica, né? E quando a gente gosta também, isso transparece para o paciente, né? Então, quando você leva a verdade, eu acho que as coisas se tornam muito mais fáceis e rápidas, né? Na Com evolução, assim, certeza. da profissional, né? Tem as tuas fãs aí comentando maravilhosa, me faz Tô bem, eu tô vendo de aqui, meu longe. Deus do céu. E, Carol, assim, das coisas todas, né? Porque na realidade a gente já tinha o Power Med quando eu convidei a Carol para a sociedade, né, de ampliação da Clincare e tudo mais, de ser uma clínica de multiespecialidades. Eu ia muito, como a gente já tinha os alunos, eu ia muito sinalizando para ela, né? Foi uma mentoria. Como é que é? VIP. Porque VIP. eu ia muito sinalizando que eu percebia que era mais urgente para ela, mas eu lembro que tinha muito essa dificuldade de tempo, né? Eu preciso fazer isso, mas eu não consigo parar. Eu preciso fazer aquilo, não consigo parar. Aí eu lembro que alguns plantões você acabou largando, né? Como que foi esse processo? Teve alguma sacada assim que você teve, tipo, meu, eu devia ter feito isso antes, ou melhor coisa que eu fiz foi parar para rever os valores ou começar o marketing? O que você acha que foi a maior sacada assim de todas essas mudanças de carreira assim? Para mim, a maior sacada foi ter parado os plantões, sem dúvida. Eu acho que eu nunca te falei, né? Mas a nossa consulta foi perto de agosto, quando você foi consultar comigo, e em dezembro foram meus últimos plantões. Então, ali foi, acho que, a chave mesmo, onde eu virei, eu não queria mais aquele estilo de vida. E aí, ali eu comecei a buscar e trabalhar, né? Meu Deus, assim, muito para ter outro estilo. Quando a gente teve esse nosso encontro, eu acho que número por número e situação e com a sua história também me mostrou que era possível ser diferente, né? E eu acho que eu não acreditava que era possível. Então, como eu realmente decidi ter essa sociedade, eu falei, pronto, então eu vou ter essa sociedade, eu vou acreditar que é assim que vai ser. E daqui para frente assim será. Então, naquele dezembro, eu não fiz mais plantão nenhum, nunca mais. Eu tinha um calendário que Deu. eu ia cortando cada dia, assim, era. Ah, Quando foi o último, foi uma alegria, assim, total, porque foi antes de Natal. Não fiz mais plantão de Natal, não fiz mais plantão de Ano Novo. e é engraçado, né, Carol? Porque assim, ó, só para que o pessoal entenda também, tu gostava de fazer plantão. Eu também, a gente fala de sair de plantão, eu também gostava de fazer plantão. Mas Então é não é a que plantão. vida que ele te dá, né? É Isso, uma coisa então muito não é que restrita, né? plantão é ruim, mas é que se Não, você quer um outro patamar, né? Você quer investir em consultório ou ganhar mais por hora, e para isso você vai ter que trabalhar mais na especialidade, tem que ser feita a escolha. E o que a gente percebe é que muitos colegas, porque está entrando dinheiro, estão fazendo plantão, então entra dinheiro, eles ficam nessa zona de conforto, mas que na era realidade é assim que só eu porque é estava. conhecida. Porque não é confortável, né? Eu lembro que, tipo, era muito corrida a tua vida, e pega estrada, e trânsito, e aí parece que a gente também não se organiza na vida pessoal, porque a gente tá sempre Com atrasado, ou certeza. sempre
as datas não batem, é sempre uma função, né? Então, Com acho que é certeza. bem bacana isso que tu tá falando. Eu e o Everson, a gente diz que esse momento é o momento de queimar a ponte, né? Porque, na realidade, quando o plantão acaba sendo essa ponte para a qual a gente volta quando tem uma continha para pagar, né? Quer fazer um dinheirinho a mais fácil, que não é fácil, mas que a gente vê dessa forma no início, né? E aí a gente fica naquela, dou um passo para frente no consultório, não, corre, volta a ponte e faz mais uns plantões. Então, eu acho que quando a gente quebra, né? Queima essa ponte, não tem mais como voltar, que é esse momento do beleza, agora eu vou abrir essa clínica, isso vai ter que funcionar, porque eu tô colocando toda a minha energia, todo o meu dinheiro, tudo aqui. Aí também parece que a gente fica com mais foco, né? E aí eu lembro também que você se dedicou realmente mais a especializar os cursos da tua área, a começar até a ver, assim, do ponto de vista prático, né? O que as outras colegas da área fazem, o que funciona. Porque até então é uma coisa que meio que a gente não tem tempo de se ocupar com isso, né? Com certeza. E não, e fora que, assim, claro, gostava de fazer o plantão, não era uma coisa que me prejudicava em nada, mas imagina você fazer plantão todos os domingos. Eu fazia plantão todos os domingos, né? Então, na minha vida pessoal, eu tinha acabado de morar junto com meu namorado, então eu tinha praticamente casado, né? Aí imagina, ele trabalhava com um restaurante, então o único dia que ele podia descansar era no domingo e eu tinha plantão, né? E era o único dia que eu podia fazer. Então isso entra, faz muito conflito pessoal, né? Eu acredito que quem tenha já um foco em cirurgia, né, de repente uma obstetrícia, né, que já tenha foco assim e que já sabe que a vida inclui plantões é uma coisa, mas os plantões que eu fazia eram foco financeiro realmente, né? Porque o que eu queria realmente da minha profissão era outra coisa, que é a tal da história da Roma, né, André? Adoro a frase da André da Roma. Que a gente fala, já falou, né? Quem tá ouvindo aqui talvez já tenha ouvido eu falar isso também. Que é aquela coisa, você quer ir para Roma, você tem que pegar um avião que vai para Roma, né? Às vezes a gente parece óbvio, mas não é, porque às vezes a gente quer ir para Roma e entra num avião que leva para qualquer outro lugar, sei lá, Nova York, Fernando de Noronha, que é bem legal, mas não é Roma. E aí a pessoa começa a ficar frustrada e é até engraçado que a gente fica frustrado, mas foi a gente que entrou nesse avião, né? A gente que embarcou nisso ali. Então, acho que é momento, às vezes, da gente repensar, né? Opa, preciso olhar melhor aqui onde que eu tô embarcando, porque vai chegar num lugar que não é o que eu quero para mim. E aí eu tô gastando tempo, gastando energia, né? Eu lembro também essa questão da clínica, né? Como ficava um percentual para a clínica onde tu trabalhava e tu já cobrava um valor menor, porque também não fazia ainda as contas corretas, talvez, pro cálculo do procedimento. Eu lembro que tu falava mais, num tom mais frustrado, assim, acho que é isso mesmo, o mercado saturou, não tem como ganhar muito dinheiro nessa área mesmo, é isso aí, tem que dar plantão, tem que acostumar com isso. E eu lembro que isso foi mudando, né? Conforme tu conseguiu organizar melhor essa parte, tanto a parte financeira, quanto foi investindo mais nessa coisa do marketing pessoal, né? Quando a gente fala de marketing, não necessariamente é você investir rios de dinheiro, né? Nem a Carol, nem eu fazemos isso. A gente tem uma agência que nos ajuda, mas é uma coisa bem possível, né? De ser paga, não é nada absurdo. E que acaba dando um resultado bem bom, né? Não É que, sei, na pessoal. verdade, uma coisa é você deixar praticamente metade do seu salário num lugar onde você não tem estrutura, né? Onde você não tem tanta valorização profissional, onde você atende muitos pacientes por hora, né? Então a qualidade do serviço cai muito, né? E outra coisa, de repente, é você pegar até o mesmo valor, né? Enfim, e investir, né? Então uma coisa é um gasto, né? Outra coisa é um investimento. Então, eu vejo hoje a estrutura que nós temos na clínica, ela tem o seu investimento, né? É um ambiente confortável, tem tudo que eu preciso para a segurança dos meus pacientes e para o bem-estar deles, né? Enfim, você poder escolher tudo, desde a forma, a padronização do atendimento, o cheirinho do ambiente, tudo isso, né? Eu e a André, a gente sempre fala que quando o paciente entra na clínica, ele não procura somente o médico, né? O atendimento. Ele passa por toda uma experiência, né? E isso é um investimento de carreira. É isso que te faz feliz no teu lado profissional, né? Então, de repente, você está num lugar onde você atende fluxo, fluxo, fluxo. Diminui muito, com certeza, hoje a minha consulta é outra consulta, né? A qualidade no meu atendimento é outro, pelo tempo e hoje, claro, pelo investimento que eu faço na estrutura e no nosso ramo, nossa área profissional, né? Com certeza, até tava rindo esses dias, tava olhando a minha agenda lá e organizando, né? E tava rindo que quanto mais eu estudo e melhoro a minha prática, mais longa fica a minha consulta, né? Que as pessoas
tendem a achar que é o oposto, né? Tipo, então ela é experiente, daí ela atende rápido. Não, justamente porque eu sou experiente, eu já sei que não adianta atender rápido, né? E aí eu invisto mais tempo em conhecer bem o paciente, então faz bastante diferença, né? Tu falou um pouquinho antes ali da vida profissional, pessoal, né? Se fosse para falar assim uma nota de quanto que mudou, né? De 0 a 10, quanto mudou a vida profissional e de 0 a 10, quanto que mudou a tua qualidade de vida com essas mudanças todas que tu foi fazendo na tua carreira, assim? No meu profissional, 10, né? Sem sombra de dúvidas, a melhora foi 10 e muito rápida, né? Hoje eu tenho 33 anos, 33, fiz dia 23. 33 anos e eu tenho certeza que, como eu falei, né? Eu já tenho a aquisição de um laser que é meu, em abril né, a gente finaliza nosso pagamento, então na nossa área, né, da dermatologia estética, é algo assim, é um diferencial, né? Eu me sinto hoje muito mais empreendedora depois de todos esses conhecimentos que eu adquiri, porque eu era corajosa, mas não tinha a teoria necessária para me dar né, para dar o checkmate ali de realmente, né, adquirir alguma coisa, uma tecnologia, enfim, fazer alguma transformação maior. E na minha vida pessoal eu falo 9, porque eu ainda né, ainda estou estruturando meus horários, então gostaria de trabalhar um pouco menos com o que eu faço. A gente trabalha um pouquinho depois do horário mesmo, então uma coisa que é natural, né? Mas de repente diminuir um pouquinho da minha carga horária era uma coisa que eu acho que no meu pessoal ainda estaria. Mas 9, né? Com 33 anos, eu acho que nota 9 é praticamente um 10, né? Na medicina, porque a gente se Principalmente formou... pensando da nota que você daria naquela época, né? Eu não Com sei que nota certeza. você daria naquela época, talvez, para Ah, qualidade eu de acho que vida, um né? 3, 4 naquela época. Era bem complicado, assim, eu voltava muito tarde, o plantão era em outra cidade, então era perigoso também, né? Eu acho que tudo isso tem que ser considerado, né? Onde você faz. Eu, na época, eu era a única equipe de uma UPA, trabalhava 17 horas direto, né? Como única médica. Então, assim, hoje, né, como você fala, né, a gente vai adquirindo experiência e a gente vai ficando muito mais cautelosa, né, muito mais comedida. Então, hoje eu vejo que a minha vida pessoal, assim, é da água pro vinho mesmo, com certeza. Eu acho que a gente sempre vai buscar, né, mais conforto e qualidade de vida, isso é normal, é do ser humano. Mas, com certeza, hoje eu tô muito melhor do que eu esperei há 3 anos atrás, onde eu estaria com 33 anos, né. Então, tô bem feliz. A gente fala muito aqui, né, no Power Med, assim, que a gente tenta criar os posts e tal, de acordo com aquilo que a gente queria saber antes, né? Então, claro, agora eu já li muito sobre tudo dessas coisas, então às vezes eu fico pensando, quem tá saindo, o que aquelas pessoas têm dúvida? O que eu tinha dúvida nessa época, né? E como é difícil a gente não ter ninguém, assim, né? Alguém para dar um norte mesmo nessa. Mas como que faz? Que conta que faz, né? Como é que é? Como é que eu. Beleza, eu quero arrumar. Como é que eu arrumo isso dentro do meu consultório? Como é que eu abro meu próprio consultório? Eu acho que são coisas que ficam realmente muito vagas na faculdade, né? E parece que só tem um caminho único, que ou você é rico e tem muito dinheiro guardado para abrir direto um hospital, ou então você tem que trabalhar Exatamente. direto no SUS ou direto em plantão, e não desmerecendo, né? Eu e a Carol já trabalhamos tanto no SUS quanto em plantão, mas volto a dizer, se esse é o foco, né? Porque a gente começa a ficar frustrado que, se esse não é o foco, o que eu tô fazendo aqui? Né? E eu lembro que eu pensei muito isso quando eu te vi lá naquela clínica, né? Que eu pensei, gente, um potencial enorme, porque eu já conheci algumas pessoas que estavam em atendimento com a Carol, já com peles lindas. E eu pensei muito isso, assim, nossa, ela tá com um potencial enorme num lugar que não comporta mais ela, né? E que talvez nem valorizasse no tanto que você merecia. E, de novo, coisas da época, acho que natural da história, né? Não desmerecendo o lugar. Mas eu acho que foi importante poder parar para pensar, porque eu lembro que estava tão corrido que acho que você nem tinha parado para pensar do pode ser logo, pode dar certo, como, né? Como que eu começo Sim, de repente, isso? se eu não tivesse alguém para notar isso em mim, né, seria muito mais difícil, né? Então, se eu tivesse assim um acesso a um conteúdo desse, onde, né, um médico divide com outro médico, que eu acho que isso que é o difícil hoje. É difícil um médico que divida a história. E o médico, ele tem uma posição, assim, né, perante os seus, perante a sociedade, perante os mais novos, né? Então, eu acho que ele fica até meio assim, né, de falar das lamentações da vida médica, das dificuldades, né? Então, por N motivos, há uma dificuldade em dividir conhecimentos, né, na nossa área. Até muitas vezes por falta de tempo dos médicos mesmo, né? Então, a gente tem
E um pouco eu acho que também é meio que do médico ter que ocupar esse lugar do que não erra, do que sabe tudo, né? Eu brinco que Isso. começa já pelos temas das mesas de congresso. Normalmente as mesas de congresso é, sei lá, dermatite atópica, como eu trato? Não tem tipo uma mesa assim, dermatite atópica, as besteiras que eu já fiz, né? Exatamente. Porque ninguém divide assim, nossa, eu já tratei com tal coisa, não funciona, ainda dá errado. Ninguém fala isso. Todos os médicos já tiveram essa experiência com algum paciente, mas parece que isso não pode falar, né? Então, eu acho que a gente acaba perdendo com essa coisa mais narcísica, assim, mais competitiva mesmo, né? Vaidosa, assim, da medicina, né? Então, a ideia nossa aqui é poder realmente dividir, né? Até teve recentemente aí a Semana do Resgate da Medicina dos Seus Sonhos, que eu contei um pouquinho da minha trajetória, contei as coisas que deram errado. E aí, alguns colegas mandaram mensagem: ah, que legal, tu contou o que dá errado, tu contou, né, que teve coisas erradas, mas é óbvio que teve, né? E quando a gente vê alguém bem-sucedido, a gente só vê a pontinha do iceberg, né? Para subir, para chegar lá, teve muito, muito sobe e desce. Mas aí parece que disso não pode falar, né? Então, acho que é bem bacana que a gente possa No, estar falando sobre isso, que tu tá dividindo a tua história também, né, Carol? Eu te agradeço pela tua generosidade aí. Porque Imagina, é um parece que os prazer, médicos uma não honra. podem falar isso, né? Ah, eu não sabia. As pessoas têm vergonha de dizer, ah, eu não sabia fazer a É, conta para dizer quanto que custava a minha consulta. E justamente porque eles não falam, eles também não buscam alguém que possa ensinar, né? Então, eu fico ou bem não feliz tem de quem ver. acessar também, né, André? Às vezes não tem a quem recorrer, né? Eu, por exemplo, venho de uma família onde não tem nenhum médico. Imagina, Uhum. né? Então eu não tinha assim realmente uma referência onde eu pudesse aprender o que é realmente, né? Como iniciar, como empreender, como melhorar. Até porque a gente vê muito médico antigo que não teve esse senso de empreendedorismo, né? E nós, dessa geração um pouco mais nova, a gente luta para que a gente tenha uma classe médica, né? Colegas com melhor qualidade de vida. Bom, saúde mental, nem preciso falar que é a sua área, né? A gente sabe que é uma área com muita pressão, né? A gente sempre se exige muito, né? O médico. Então, são áreas que a gente tem que buscar, eu acho, né? A gente tem que lutar para que a gente melhore. Melhore em coletivo, né? Porque isso vai ser bom para todo mundo, principalmente para os nossos pacientes, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar. Tem ramo para todo mundo, tem paciente para todo mundo. Na minha área, tem paciente até para não médicos, né? Então, imagina para os médicos, né, gente? Então, eu acho que a gente fazer essa reserva de conhecimento é algo muito pequeno que não ajuda ninguém, É, nem a nós mesmos, né? e eu acho também que assim, esse medo de perder espaço tá muito enraizado também com saber que o que está entregando a qualidade não é tão boa assim, né? Porque Sem quando a dúvida. gente está confiante na qualidade do atendimento, a gente não tem dúvida que vai ter agenda cheia e que vai poder Sem dúvida. prosperar ali dentro, até agenda não só cheia, né? Mas às vezes com mais particulares ou que renda melhor a hora para não precisar trabalhar tantas horas por dia, porque é claro que isso reflete na nossa qualidade de vida e com certeza no nosso posicionamento dentro do consultório, né? Para quem atende no plantão aí 140, 170 pacientes, né? O pronto-socorro da Unimed no verão, principalmente, que tem muito turista, era uma loucura. Tudo bem que são vários médicos, mas assim, o número de atendimentos por hora, é claro que isso desgasta, mesmo que sejam atendimentos num Sem primeiro momento dúvida. de baixa complexidade, né? Então, acho que é válido parar para pensar sobre isso, né? E esse mesmo clique que eu acho que eu tive quando te vi ali, uma vez eu estava dando plantão no pronto-socorro da Unimed e um ex-professor me viu lá e daí ele falou assim, eu já estava, na época eu era contratada da Unimed no ambulatório e ainda dava plantão, mas eu já trabalhava só com psiquiatria no ambulatório da Unimed, já tinha agenda cheia. E aí ele falou, mas tu não tá trabalhando só com psiquiatria? Tu não tá focando na psiquiatria? E eu falei, tô. Dele assim, então o que tu tá fazendo aqui? E aí eu lembro que ele comentou isso assim, porque tu tá em risco aqui. E é verdade, porque no pronto-socorro, onde que as coisas dão errado? Mais é lá, né? Porque as pessoas chegam mais graves. Então, a gente às vezes, para pegar um plantão que paga alguma conta, a gente não se dá conta do que a gente está abrindo mão, porque se dá alguma coisa errada ali, se eventualmente tem um processo, isso pesa em todo o resto da carreira, né? Então, Ainda acho que a mais gente. recém-formados e inexperientes, né? Então a chance disso acontecer realmente ela é um pouco maior, né? Pode ser que não aconteça, mas a gente não tem a malícia da coisa, né? Então Com é certeza. complicado, assim. Eu acho que é um risco grande. De repente, assim, né? A pessoa que se forma, pega alguns plantões e tal. Mas a gente que decidiu viver daquilo ali por um tempo, realmente vai sempre aumentando, né? Riscos e exposições desnecessárias, né?
E o que eu percebo, assim, que eu acho que foi o momento que tu estavas também quando a gente conversou para a sociedade e tudo mais, é que, assim, que eu vejo muito assim, quanto mais trabalha, mais cansado o médico fica. E quanto mais cansado, menos capaz ele se sente, né? Eu lembro que tu falou, porque eu não sei essas coisas, sozinha não vou dar conta. Mas não ia dar conta naquele calendário, né? Vivendo naquela quantidade de horas de trabalho semanais, sem um foco nesse projeto, né? Então, eu acho que esse momento de queimar a ponte, né? Eu sei que é difícil, que a gente não tem garantias, a gente fica assim, mas o plantão paga é garantido. Como é que eu vou ter garantia que vai ter paciente no consultório? Para ter essa garantia, tem todo um trabalho por trás, não é à toa, não é só abrir, botar a placa que vai bombar, né? Mas e às vezes é um pouco de. Às vezes é um pouco de tipo, não sei, não faço, né? Mas é questão de você ir atrás para saber, né? Não é a coisa que eu mais gosto na minha vida, né? De números e planilhas e coisas. Mas hoje eu falo que quando as pessoas me perguntam, ai, nossa, mas tu organiza? Eu falo, hoje eu organizo tudo e eu vou falar que a organização é pro preguiçoso. Porque antes era difícil, né? Antes, nossa, dava muito trabalho, né? E hoje organizado, rapidinho eu já me achei, já sei o que entrou, já sei o que saiu, já sei o quanto eu posso investir, já sei o que eu tenho que segurar, porque, por exemplo, agora final de ano é muito bom na minha área, né? Tem muito procedimento e tal, mas começo do ano começa devagar, né? Então, isso eu consegui prospectar, analisando, claro, meu ramo, né? E meus últimos anos de trabalho, e também, claro, fazendo alguns ajustes financeiros, né? Então, a gente se prepara para aquele momento. A gente faz essa organização e tudo flui melhor, né? Menos susto, né, Carol? Fácil, menos aquela coisa, tem que pagar essa conta, vence agora tal coisa, não estava preparada. Então, acho que isso dá muito mais trabalho. Aí paga dobrado, porque paga com juros, né? No meu começo era assim, perdia boleto de preenchimento, perdia boleto de botox, não sabia onde é que eu coloquei, eu não sabia se eu tinha pago ou não. E aí vencia, ia pagar 3 dias depois já com juros. E aí que mora o lucro, né? Isso é uma coisa que também a Andréia me falava muito. O lucro, ele mora nessa sobra, né? Nesses detalhes, né? Então, precisa ser contabilizado. A sua hora de trabalho precisa ser contabilizada com toda a estrutura que você possui, não só com o que você acha que vale a sua consulta, né? Então, tudo isso tem muito, assim, do que eu acho que foi esse avanço aí, essa mudança de pensamento mesmo, né? E de realidade que eu tive na minha carreira, muito cedo, né, na minha carreira. Com certeza. Pessoal, se tiverem dúvidas para a doutora Carol, fiquem à vontade, tá? Carol, podem perguntar. Né, eu acho que é válido falar que, claro, eu fui passando esses conhecimentos aí do Power Med para Carol sempre que eu podia, a gente ia trocando até porque a gente estava, né, organizando a nova clínica, mas assim, tem muito também da Carol estar aberta para isso. Porque o que eu vejo às vezes é que o médico está desacreditado, ele às vezes já está até frustrado com algumas coisas que viveu, né, em plano de saúde ou até pelo SUS, e aí ele acha que ele não tem tempo, ele não tem dinheiro e estudar isso não, então ele deve contratar alguém, mas aí fica inviável, porque como é que você vai abrir um consultório já tendo um administrador, né? Você começa a ver que não vou ter desmotivado, né? Vou deixar para quando eu tenho dinheiro, aí esse dia não chega, porque as contas a gente vai formando família, vai construindo outras coisas, né? Então, eu acho que foi muito bacana assim que tu sempre esteve aberta para esse aprendizado. Eu acho que essa foi talvez a grande diferença, né? Eu acho que não foi só eu vi o teu potencial, mas não foi só isso, né? Eu vi, te convidei e tu também conseguiu perceber que, bom, talvez eu esteja sentada aqui em um baú cheio de ouro e tô olhando para lá procurando se vai cair dinheiro do céu, sabe? Foi exatamente assim, foi o pulo do gato ali, né? E aí aquilo me despertou uma outra visão das coisas, na verdade. Eu acho que quando a gente muda a forma de a gente pensar, é quando a gente consegue modificar como a gente age, né? A forma de agir. Então, primeiro precisei realmente ser exposta a uma outra possibilidade. E aí aquilo também me influenciou a buscar conhecimento também da minha área, né? Porque querendo ou não, hoje eu tenho uma gestão, né, que eu divido aí, claro, né, a gente já tem uma administradora, mas dividimos alguns pensamentos de gestão da clínica juntas, né, em equipe. E eu também tenho a gestão do meu consultório, né, que é sozinha, né? Então, eu tive que ir atrás de conhecimento para poder gerir o meu negócio em específico, né? Então, isso me deu o start para muito conhecimento, assim, para uma busca de muito conhecimento, onde eu vi que isso é tudo na carreira médica, né? Isso é o divisor de águas.
Se você não fizer isso, é muito difícil que você acelere esse processo tão cedo quanto na nossa idade, né, Andréia? E o que a gente vê também de quem não fez, né, a Roma deles, né, é que a gente vê muito médico de terceira idade dando plantão, não porque gosta, mas porque não tem opção. Porque acostumou a família num estilo de vida, num valor X mensal que advém do plantão, e não construiu seu nome, não construiu nada nesse período, então, assim, não tem a possibilidade de sair dali. Eu acho que sempre que a gente fica sem escolha, o peso fica muito maior, né? O Sem plantão que dúvida. você faz porque você quer, porque você decidiu que vai fazer um dinheiro a mais, é uma coisa. Agora, o plantão Exatamente. que você tem que fazer porque você não conseguiu passar para ninguém é outro Tá peso, amarrado, né? né? Isso aí, você vira refém ali desse lugar, né? Aqui tem uma pergunta da doutora Dayana. Tenho duas perguntas. A questão do RQE, como foi? E como foi a mudança de sair totalmente do SUS para a clínica? Na verdade, ainda não tenho RQE, né? Ano passado a prova de título foi meio enrolada por conta da pandemia. E eu também estava com o bebê pequeno, acabei não fazendo. E esse ano, que era o ano passado que eu poderia fazer, né? Porque tem que ter 6 anos de formado médico. Então teve essa confusão aí com a pandemia, acabei deixando para esse ano. E esse ano ainda não saiu a data da prova, então a gente está aqui no aguardo, estudando. Mas eu acho que Mas talvez a a Dayana. gente fazendo um marketing com ética, a gente não teve problema nenhum, né, André? É bem tranquilo, assim. Uma Continuo coisa trabalhando que normal. acho que é legal falar isso, porque é uma dúvida que as pessoas têm também, é que assim, você não precisa necessariamente ter o RQE para ter o seu consultório. Você só precisa ter o RQE para anunciar a especialidade, né? E é engraçado porque, assim, claro que eu acho que é importante, a gente tem que se diferenciar, né? O título, do ponto de vista acadêmico e até entre os colegas, acaba sendo bacana, mas não é isso que os pacientes buscam. Os pacientes buscam um médico humano que resolva os seus problemas, né? Eu acho que dá para contar nos dedos quantas vezes alguém me perguntou por que não estava escrito psiquiatra no meu carimbo, todos os anos que eu atendi antes, né, sem o título. Então, eu não acho que é isso, sabe? E eu vejo que às vezes alguns colegas ficam tipo, não, depois que eu tiver o RQE, minha carreira vai deslanchar. Claro que podendo anunciar a publicidade e tudo mais, ajuda, mas não é isso, né? Eu acho que o principal marketing é o atendimento de qualidade e ofertar, né, um trabalho completo de qualidade, porque o boca a boca funciona muito, né? Óbvio que com a Eu ia internet falar isso sobre isso amplia, também. mas o boca a boca no início, principalmente para quem está sem título, ele é bem suficiente se você fizer um trabalho diferenciado, né? Eu acho que o ponto que a gente chegou hoje, né, do o nível de fluxo ali do nosso atendimento, de bons pacientes, né, porque não é só adquirir pacientes, assim, são bons pacientes, né, pacientes que estão com a gente, que acreditam, né, no nosso estilo de trabalho, né, e que sempre estão ali. Então, a gente tem muito paciente que vai para todas as especialidades da clínica, que realmente se identifica com o nosso estilo de trabalho, né, porque a gente se dedica mesmo que seja assim. E eu vejo que, mesmo que a gente tenha, assim, pacientes muito advindos de mídia social, de marketing e tudo, o boca a boca, ele amplia muito, né? Ele é o que sustenta, na minha opinião, porque a tua imagem vai ser, ainda mais no que eu faço, né? Meus pacientes são a minha fachada, né? É o meu folder, né? Então, com certeza, quem tá ali, né, consultando vai ser o espelho do meu trabalho, né? Então, sem dúvida, eu acredito muito na qualidade do serviço. Acho muito importante o RQE, acho que é fundamental, a gente precisa buscar isso sim, né? É importante, na minha área tem muitos congressos, por exemplo, que o valor para quem não tem RQE é 4 vezes maior. Então, é uma coisa que só te prejudica, né? Não ter. Mas eu acho que não é o mais importante, não. E ela perguntou outra coisinha ali também. O que Que não é isso que freia, né? Não é isso que vai fazer você ter sucesso ou não, né? Eu acho que tem muito a ver com a qualidade do que a gente entrega, até porque, infelizmente, eu acho que justamente por esse jeito dos colegas não se ocuparem da carreira, trabalharem demais, a gente tem muitos colegas que fazem um atendimento padrão SUS, digamos assim, um atendimento rápido, pouco atencioso, etc., em consultório. Então, esses pacientes consultam, não gostam, e eles vão buscar, né? Hoje em dia, com a mudança do mercado, o paciente é bem mais exigente, ninguém quer ser atendido de qualquer jeito. E ele já começa antes a procurar você nas redes sociais, sentir, né, do que você fala, como é que é teu jeito, se ele realmente acha que vale ou não essa consulta.
né? Ela perguntou sobre convênio, se sempre foi particular, né? Eu ainda trabalho com alguns convênios, eu ainda trabalho. A Andréia agora está só atendendo particular já faz um tempo e eu ainda trabalho com alguns convênios, aqueles que eu julgo que me valorizam ou então pagam razoavelmente o que eu penso que ainda vale a pena, assim, né? E essa questão dos convênios, acho que precisa dar uma avaliada caso a caso, gente. Eu não sou contra convênios, tá? É que realmente na psiquiatria a demanda é grande, eu não tenho outras, eu não faço procedimento, nada assim, então para mim realmente não é vantagem pelos valores que pagam e o tamanho da duração da consulta, né? Mas, por exemplo, na gastro, na dermatologia, na ginecologia, que tem procedimentos, às vezes manter alguns convênios é interessante porque é a porta de entrada daquele paciente, né? Então, por exemplo, a Carol acaba tendo alguns pacientes que vêm de convênio, então a consulta vai pagar mal, digamos assim, mas é um paciente que vai ser atendido por ela e vai querer fazer procedimentos particulares com ela que o convênio não cobre. Então, ela não perde esse paciente. Ele entrou via convênio, mas ele vai acabar, né, fazendo um upsell, que a gente fala. Ele vai acabar comprando algo mais caro, porque gostou do atendimento dela e acabou, né, vendo valor ali no serviço, né? Uma coisa que eu acho legal falar, que a Carol falou assim, o bom paciente, né? Que eu falei também na semana do Resgate da Medicina. O bom paciente que a gente quer dizer é aquele que não vem por preço apenas, né? Ele pode até fazer uma pesquisa de preço, mas é porque ele viu o valor no seu trabalho. Então, ele entende que você entrega e que o teu atendimento vale isso, né? E é bem interessante. Quando eu saí, eu sempre atendi só um convênio ali na clínica, né? Que era dos servidores municipais de Itajaí. E quando eu saí, eu vi que boa parte dos pacientes fizeram questão de me falar, não, a doutora vai sair, mas eu vou ficar, eu vou juntar o dinheiro e vou pagar a consulta, porque eu acho que não é qualquer médico que atende desse jeito e eu não quero ser atendido por outra pessoa. Então, isso é bem legal, né? A gente vê que a trajetória aí de anos de atendimento bem feito, né? Mesmo via convênio, valeu a pena. Hoje eu trabalhei já em clínicas em Pissarras, em Penha, enfim. Hoje eu tenho pacientes que vêm particular e que me conheceram através dessas clínicas. Então, eu acho que existe um momento para você fazer isso, uma estratégia, né? Um local. Essa clínica era muito legal, porque não era aquela clínica que te obrigava a atender a cada 10 minutos. Então, eu fazia minha agenda. Apesar de trabalhar por plano de saúde, me dava essa autonomia, né? Então, eu julgava que era um lugar que naquela época valia a pena e eu hoje penso que valeu muito a pena. Primeiro, pela experiência, né, que a gente adquire. E outra, porque tem pacientes que me acompanham até hoje, assim. Então, eu acho que existe o seu momento para fazer isso. E existe aquele momento da chavinha também, né? De você desligar e ligar ali e identificar o momento, né? Hoje, querendo ou não, meus procedimentos levam tempo. Então, eu deixo espaços, tempos grandes, né? 1h30, às vezes até mais para procedimentos. E sempre vai ter um horário ou outro entre as consultas ou entre os procedimentos que eu deixo horários, né, para completar ali o meu horário do dia para os planos de saúde. Acho super válido, querendo ou não, a parte clínica da minha área vem mais os planos de saúde mesmo. Então, eu acho que ainda é bom para a experiência e para complementar ali, né, a nossa agenda. Até porque, assim, às vezes o paciente vem, por exemplo, por uma lesão de pele para consultar contigo, que hoje em dia não é mais o teu foco, mas é algo que tu atende ainda, né, Carol? E às vezes, naquele momento, a queixa dele é essa, né? A micose ou a lesão de pele, e você vai só atender aquilo naquela consulta. Só que se ele for bem atendido, que é o que a gente fala da experiência, né, gente? Se ele for bem atendido, quando ele pensar em talvez, quem sabe, um dia fazer algo estético, ele com certeza vai lembrar primeiro da Carol e vai pensar, não, eu quero voltar naquela médica que eu vi lá, que ela tem tudo no consultório dela, que todo mundo faz com ela, que ela me atendeu tão bem, né? Então, mesmo que a conversão para venda, digamos assim, da consulta não seja na hora, ela vai acontecer no momento do paciente, mas você já ganhou ele, né? Ele já quer, de novo, repetir essa experiência. Exato. Como tudo na vida, a gente quer repetir as experiências que são positivas, né? Quando a gente come num restaurante top, que a gente pensa, meu, tava delicioso. A primeira coisa que a gente faz quando sai de lá, não, eu preciso mandar uma mensagem para minha mãe tem que ir lá. Não, deixa eu avisar minha amiga. Nossa, minha amiga vai amar isso aqui. Então, a gente quer que as pessoas venham ver aquilo que a gente viu, né? Então, acho que faz todo sentido essa ideia da experiência, assim, né? Não, desculpa te atrapalhar, mas não vejo só como uma questão de converter também, como o André está falando, né? Outra coisa que eu acho que é importante é você ter realmente perfis diferentes de paciente, né? É legal também, eu particularmente gosto bastante
de trabalhar com estética, com a dermato, com idades diferentes, né? Se você restringe muito, você perde um pouco isso. Então é questão também de gosto, né? E outra coisa é que, como hoje eu não trabalho só com plano de saúde, eu consigo manter a qualidade, independente se eu atendo particular ou plano de saúde, meu tempo é o mesmo. Então, hoje eu consigo fazer isso de forma confortável, né? Sabendo que eu vou dar para o paciente aquela mesma experiência, ainda que por algum plano de saúde ou tudo mais. A Dayana está comentando aqui, né? Muito legal, foi a aula que faltou depois de formada. Obrigada por falar então abertamente. Legal, Dayana, obrigada por participar. E a ideia é essa, que a gente possa ser mais franco aí nos papos de vida de médico para médico, né? Que eu acho que todo mundo ganha e a gente acaba tendo colegas também mais felizes, mais realizados, né? Então, a gente está essa semana aí com a inscrição, abriu hoje, na realidade, para o PowerMed, né? A ideia de trazer a Carol também é para que vocês vejam que é possível, que você também pode, né? Porque mesmo que você ainda faça plantões, mesmo que você ainda trabalhe pelo SUS, ou que você ainda não trabalhe só na especialidade, ou que você ainda não tenha o RQE, então não é isso que limita o médico, né? Eu acho que é pensar que não consegue sozinho, que não tem onde buscar e que limita. Então, não deixem de buscar. Os conhecimentos de gestão assustam um pouco no início, assim, a gente fica com a ideia que a gente não vai conseguir, mas eles são muito mais simples que um curso de medicina, né? Então, eu tenho certeza que todos têm aí a inteligência, a capacidade necessária para estudar o que falta, né? E vai fazendo sentido e a gente vai gostando porque vai vendo resultado, né? Então, é isso que nos realiza também aqui, de ver os profissionais evoluindo e tendo histórias lindas aí como a da Carol, né? Que hoje em dia realmente se destaca nessa parte de estética, dermatologia na nossa cidade. E não é à toa, né? Porque tinha o conhecimento técnico, tinha o dom também aí, né? Essa coisa de ter o jeito para atuar nessa área, que eu acho que não é para qualquer um. Mas aí também se abriu para buscar essas habilidades, né? Que para a medicina hoje em dia eu não vejo mais como acessórias, eu vejo realmente como fundamentais para quem quer algo mais, né? Para quem quiser ficar no 0 a 0, dependendo do SUS ou dependendo de convênio, plano de saúde, né? Cada vez o nosso mercado brasileiro está mais instável, então depender de qualquer coisa externa eu acho que é bem temerário, né? Mas tem público para tudo, eu acho que é só bacana quem quer saber que existe essa possibilidade, né? De estudar um pouquinho a mais, se aprofundar e melhorar a qualidade de vida, melhorar faturamento, né? Viver mais feliz sendo médico. Eu, como psiquiatra, eu vejo mais dessa forma, né? Poder ser mais feliz na profissão. Que é o que acontece quando a gente organiza as coisas de um jeito melhor pra gente mesmo, né? É isso mesmo, falou e disse, minha sócia querida. Muito bem. Muito obrigada aí pela participação. Para mim é uma honra, né? Ser um case aí da história do PowerMed curso. Fico bem feliz de ter tido a tua influência na minha vida, né? Os conhecimentos e de ser um start para, eu acho que deixar a negação de lado. A gente tem muita essa negação, né? Não, medicina é sacerdócio, colocam isso na nossa cabeça, mas não é, gente, é a nossa profissão, né? A gente tem a profissão, a gente tem o lado pessoal, a gente tem 1000 formas de levar a nossa profissão, né? Então eu acho que eu aprendi muito cedo a levar da melhor forma possível, a buscar o que realmente a gente julga que a gente merece, né? Mediante a toda a nossa luta, a nossa busca por conhecimento, a nossa busca por ser melhor para os nossos pacientes. Eu acho que essa é a busca, né? Entre os médicos, a gente precisa dividir conhecimento para poder melhorar pela gente e pelos nossos pacientes, né? Que é o foco principal de tudo. Com certeza. Carol, muito obrigada aí pelo teu tempo, né? Organizar tempo para alguém ficar com o baby, para poder fazer live em paz. Sim, né? Vou lá pegar ele agora. Vida de mães e médicas aí. Brigadão por tudo, tá, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida depois sobre a história da Carol, ou mesmo sobre a questão do PowerMed, né? Podem mandar pra gente pelo direct ali do PowerMed, que eu vou respondendo depois ao longo da semana, tá? Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo, boa semana. Se cuidem. Até. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Tchau.